Boa noite, galera. Tá no ar mais um Diário do Cartola. São 8 horas e 32 minutos. Sexta-feira, o programa tá indo ao ar. Pedindo desculpa aí a rapaziada aí que na última rodada não deu tempo de postar. Acabei chegando tarde de São Paulo aí, o mercado já tinha fechado, acabou não dando pra postar o vídeo aí. Mas a gente tá de volta aí pra mais uma rodada. 36ª. Depois dessa só falta duas aí. Chegando no final do Cartola. Campeonato Brasileiro acabando. Cruzeiro aí com a mão na taça. Depois de duas rodadas aí um pouco esquisitas, né? Porque as duas últimas rodadas não foram tão boas assim. E a gente vai estar analisando os confrontos aí, tá analisando os jogos, vendo aí se dá pra dar umas dicas aí pra gente dar uma melhorada nas pontuações nessas últimas rodadas aí, pra ajudar quem tá brigando nas ligas privadas, nas ligas nacional aí, ver se dá pra ajudar a galera a subir. As últimas rodadas aí mostrou que o campeonato continua meio maluco, né? A última rodada aí Chapecoense 4-1 no Fluminense. Ninguém esperava isso aí e acabou surpreendendo muita gente aí, acabando com a vida de muita gente, essa é a verdade. A gente vai passar pelos confrontos aqui, começando no sábado, lembrando a zica do sábado, né? Sábado é complicado. A gente tem dois jogos no sábado, Inter Atlético Mineiro e Bahia Atlético Paranaense. O Bahia é desesperado, tentando sair da zona de rebaixamento, vai vir uma confiança um pouquinho maior depois que conseguiu uma vitória fora de casa contra o Criciúma. Joga contra um Atlético que não aspira mais nada no campeonato, desinteressado. Tem alguns desfalques do Atlético também. E Bahia é favorito nesse jogo. Tem um jogador do Bahia aí que vem surpreendendo aí, que é o Galhardo. Nas duas últimas rodadas aí, ele fez 12, a outra ele fez 13. E tá batendo quase todas as bolas paradas aí e tá surpreendendo. Bahia é favorito sim, mas Bahia não é aquele time que a gente pode apostar demais. E chegando o Inter no Atlético aqui, o Atlético vai com o time reserva, o Levi já confirmou. Porém, ele vai levar os titulares, o titular vai ficar no banco. Então, o Diego Tardelli vai estar no banco, o Carlos vai estar no banco, o Dátulo. Então, tem que ficar esperto nesse jogo aqui. O Internacional tem a volta do Arangues, tem a volta do Alex, o Williams deve ser mantido, o Nilmar continua machucado. O último jogo do Internacional do Beira-Rio, todo mundo lembra, foi contra o Goiás. Muita gente tinha o Williams, tinha D'Alessandro aí, e tinha Nilmar, tinha um monte de gente do Internacional. E quem fez o gol foi o Paulão, que saiu do banco, acabou fazendo um golaço de bicicleta. Esse time do Atlético aqui é complicado, contra o Palmeiras aí ninguém dava nada pra eles foram lá e ganharam. Aí jogou no Independência contra o Figueirense, todo mundo apostou no time do Atlético e eles empataram. Então é complicado de você apostar demais no Inter, o Inter é favorito, lógico, precisa dessa vitória. Porém, se o Atlético Mineiro ganhar, se mantém ali no G4 ali e já garante praticamente uma vaga da Libertadores, além da final da Copa do Brasil. Tem alguns bons jogadores do time do Atlético, como o zagueiro Thiago, o lateral Pedro Botelho, esse moleque Dodô aí tá jogando bem. Então o Inter é favorito, mas não vai ser jogo fácil não. Chegando no domingo, a gente tem Flamengo e Criciúma lá no Castelão. O Flamengo se tornou muito favorito, porque o time do Criciúma já era ruim e mandou 13 jogadores embora, mais o técnico. Então vem com um monte de gente da base aí, uns moleques que nunca tinham jogado. E o Flamengo, depois da goleada sofrida pro Atlético aí, tem que dar uma resposta pra torcida. Provavelmente vai estar lotado, só flamenguista. E o Flamengo se torna a grande opção da rodada aí. Tem vários jogadores aí pra gente estar apostando aí. Sport e Fluminense. O Sport, depois de ter carimbado a estreia na arena do Palmeiras, vai vir embalado aí. E o Fluminense meio que abatido depois da goleada sofrida pro Chapecoense. Só que o Fluminense é aquela coisa, toda vez que ninguém dá nada pro Fluminense, o Fluminense vai lá, consegue ganhar. O Fred mita, o Conca mita, o Cícero, é impressionante. Mas pra mim aqui, devido à última derrota aí do Fluminense, o Fluminense deve entrar meio abatido em campo. Então esse jogo aqui tá cheirando um empatezinho aqui. Chegando no clássico, Santos e São Paulo. São Paulo praticamente também já deu adeus ao título brasileiro depois da vitória do Cruzeiro. Vai com um time misto também. E o Santos também não aspira mais nada no campeonato. Tem uma outra peça aí dos dois times aí, mas também cheira um empate esse jogo aí. O outro grande favorito da rodada, não tem nem o que falar, Mineirão, lotado, Cruzeiro completo. Tem tudo para ganhar e carimbar esse título aí, que é o que o Cruzeiro queria, depois de duas vitórias fora. Ganhou do Santos na Vila, que não é muito difícil com esse time ruim do Santos aí. E fez um grande jogo contra o Grêmio, um grande segundo tempo. Mostrou por que é o líder, mostrou por que é o melhor time do Brasil aí.
Provavelmente não vai ganhar a Copa do Brasil não, porque o time do Atlético está muito bom também. Mas o Brasileirão provavelmente é do Cruzeiro. E 99% dos cartoleiros deve ter quase metade do time do Cruzeiro. Essa é a verdade. Chegando ao outro jogo da rodada, o Figueirense Sport. O Figueirense acabou surpreendendo aí, ganhou fora de casa aí do Botafogo. Fundou mais ainda o Botafogo. Pega um Vitória, Vitória também desesperada ali. Tá, só uma vitória a mais ali, fora da zona do rebaixamento. Tem tudo para ser um jogo equilibrado aí, um jogo de empate também aí, jogo difícil. A gente chega Corinthians e Grêmio na arena. O Corinthians é muito forte, principalmente quando joga contra time grande. Tem a volta do Guerreiro, que se torna a principal opção do Corinthians. Renato Augusto também está jogando bem. Mas o Grêmio fora de casa é um time complicado de ser batido, porque o Grêmio vem muito fechado, marca muito, o Felipão arma aquelas retranca monstruosa. E o Corinthians tem muita dificuldade contra time que joga fechado, que nem o Corinthians mesmo faz isso quando joga fora. Jogo equilibrado, jogo difícil aí de se apostar no favorito aí. O Corinthians leva um ligeiro favoritismo porque joga em casa, na arena, onde é muito forte. Mas eu acho que pode ser um jogo de empate aí, porque se empatar o Corinthians fica bom também, que o Corinthians chega a 64 pontos. Continua no G4 e deixa o Grêmio longe também. Outro jogo da rodada, Curitiba e Palmeiras. Palmeiras vem de 3 derrotas, já está abatido. O Curitiba também lutando para sair ali da zona de rebaixamento, confronto direto. Se o Curitiba ganhar, sai da zona de rebaixamento, empurra o Palmeiras. Curitiba tem o Alex que faz a diferença, tem o Joel que está fazendo gol. E vai ser um jogo complicado aí, mas eu acho que o Curitiba acaba ganhando esse jogo aí. O Curitiba tem um ligeiro favoritismo, porque no Couto Pereira o Curitiba é muito forte. Os últimos jogos do Curitiba aí, ele tem ganhado quase todos em casa. Outro jogo da rodada, Chapecoense e Botafogo. Todo mundo tá colocando metade do time da Chapecoense aí. Só que o último jogo da Chapecoense em casa, a Chapecoense acabou perdendo de 1 a 0. Então, vamos ficar esperto aí, porque o Botafogo é o tipo daquele time que todo mundo aposta contra. E toda vez que aposta demais contra o Botafogo vai lá e tira saldo. Eu acredito na vitória da Chapecoense, mas não aconselharia colocar zagueiros e laterais não, porque o Botafogo pode ser que arrume um golzinho aí de repente e acabe com a vida de todo mundo. Os confrontos tem alguns jogos interessantes. Eu acho que os dois grandes favoritos da rodada é Flamengo e Cruzeiro. Cruzeiro por brigar pelo título, por se ganhar é campeão, e o Flamengo devido a última derrota aí, que o Luxemburgo ficou bem bravo aí, e o Criciúma dispensou 13 jogadores aí, então o Flamengo é muito favorito, apesar de jogar no Castelão, mas vai jogar praticamente em casa. Esses seriam os dois principais jogos da rodada, na minha opinião. E o outro jogo seria Inter e Atlético Mineiro, só que esse time reserva do Atlético Mineiro aí é meio complicado, tem hora que você não sabe o que esperar desse time aí não. E como vai ter os titulares no banco, também não dá pra postar demais. Os dois principais jogos da rodada, Flamengo e Criciúma, Cruzeiro e Goiás. E aí tem uma outra peça aí da Chapecoense, do Curitiba, o próprio Corinthians também tem uma outra peça, São Paulo e Santos também, dá pra apostar numa peça de um, peça de outro. E acho que fica aí, isso aí, as dicas pra rodada. Vamos passar posição por posição, pra gente começar a escalar o time aqui da 36ª rodada. Vamos começar com os goleiros aqui. Os goleiros, a última rodada aí não foi muito bem não. Os principais goleiros da rodada, que era o Diego Cavalieri, o Fernando Praz e o Marcelo Grau, acabaram indo muito mal. E para essa rodada aí a gente tem vários goleiros aí negativados, goleiros que jogam fora. Mas vamos tentar ir num goleiro mais de segurança aí para essa rodada aí, porque goleiro tá complicado. Acho que os dois principais goleiros da rodada aí seriam o Fábio, do Cruzeiro. Joga em casa, Cruzeiro precisa ganhar, ele foi muito bem aí no último jogo aí contra o Grêmio aí, apesar de tomar um gol, fez 4 pontos. E o Paulo Vitor do Flamengo, seriam os dois principais goleiros da rodada. Devido à fragilidade do Criciúma, manda um monte de gente embora e o Flamengo favorito aí. Seriam os dois principais goleiros da rodada, visando o saldo de gol e alguma outra defesa difícil. Depois a gente tem os goleiros que jogam fora de casa. O próprio Renan do Goiás aí não deixa de ser má opção não aí. Você pode ver que contra o Corinthians aí ele deu 7 pontos tomando gol. O Cruzeiro é um time que chuta bastante aí. E a gente tem o Rogério Ceni no clássico. Temos o Marcelo Grau contra o Corinthians, o próprio Vitor contra o Internacional. O Fernando Praz deve ser bastante exigido. E o próprio Jefferson também contra a Chapecoense. O Cavalieri também. Mas as principais opções de goleiro para essa rodada seriam o Paulo Vitor do Flamengo e o Fábio do Cruzeiro. Seriam os dois principais goleiros da rodada, pensando em saldo de gol e uma outra defesa difícil aí.
Para mim seriam os dois principais goleiros da rodada. E agora pensando num goleiro para defesa difícil aí, eu acho que o Vitor pode se sair muito bem. Que o Internacional é um time que chuta bastante em casa, chuta bastante fora da área. E o Vitor pode se sair bem. É só lembrar o que ele fez contra o Palmeiras aí, que ele imitou, deu 17 pontos. Um outro goleiro aí também seria o Marcelo Groi, na arena contra o Corinthians. O Corinthians também vai pressionar bastante. Também seria um outro goleiro interessante, assim como o Fernando Praz. Esses seriam os goleiros para a rodada aí. Vamos passar para lateral. Lateral acho que tem bastante opção essa rodada aí. Acho que o que não falta é lateral. Como eu falei, o Rafael Galhardo está com a média de 10.30. Foi muito bem nas duas últimas rodadas. Ele pode ser uma grande opção para essa rodada também, para quem quer fugir um pouco das unanimidades aí, quem quer dar uma diferenciada. Porque a maioria dos cartoleiros aí vai nos do Cruzeiro, deve ir no do Internacional e do Flamengo. Então, para quem quer dar uma diferenciada aí, Rafael Galhardo é o cara que bate as bolas paradas, tá batendo todos os escanteios aí, tá tendo algumas roubadas de bola porque ele tá jogando no meio campo. Ele é lateral, mas tá jogando no meio campo, então pode ser até uma boa opção. O Anderson Pico do Flamengo também tem uma média boa, joga contra o Criciúma, grande possibilidade de ter o saldo de gol, ele apoia bem o ataque também, chuta bem de fora da área. Assim como o Wellington Silva, muito bom no ataque também, e o grande diferencial dele é que ele rouba bastante bola, então se torna uma grande opção. A gente chega no Mike do Cruzeiro, acho que tanto o Mike quanto o Egídio são as duas principais unanimidades da rodada, não tem nem o que a gente falar. O próprio Fabrício do Inter também é uma boa opção. O Carlinhos do Curitiba também, quando joga em casa aí contra esses times grandes assim, ele sempre costuma ter boas pontuações aí. E também pode ser uma boa opção, assim como os próprios da Chapecoense, tanto o Rodrigo Biro quanto o Fabiano são boas opções. São laterais que atacam bastante aí, então pode sair com saldo de gol de repente aí. Então acho que tem bastante lateral para rodada. Lógico que as principal é o do Cruzeiro, o Mike e o Egídio. Depois dos dois aí, acho que vem pela regularidade o Wellington Silva do Internacional. E aí entre os do Flamengo, tanto o Anderson Pico quanto o Léo Moura. Pelo jogo teoricamente mais fácil. Depois a gente tem um ou outro aí, como o Rafael Galhardo. O próprio Patrick aí foi muito bem contra o Palmeiras, fez o gol. Toda vez que ele joga com um time grande em casa, ele costuma render alguns bons pontos. Temos o Chapecoense. Então lateral aí, acho que a gente tem bastante opção nessa rodada aí. Acho que não compensa aí sem lateral essa rodada não. Chegando para os zagueiros. Zagueiro tem o Thiago aqui do Atlético Mineiro. Tem um jogo difícil contra o Internacional, mas o moleque vivendo bem. Mas para mim, acho que a principal opção da rodada seria os dois zagueiros do Cruzeiro, tanto o Léo quanto o Bruno Rodrigo pelo jogo. Os do Flamengo, o Wallace e Marcelo, para mim seriam as principais opções de zagueiro para a rodada. Aí depois, no segundo plano, a gente teria o do Internacional, o Hernando, que tem uma boa média até, tem algumas roubadas de bola. O Gil do Corinthians foi muito bem na última rodada, pega um Grêmio, ele vai marcar o Barcos aí, e então pode sair com várias roubadas. É uma boa opção para rodada também. Mas os principais mesmo é os do Cruzeiro e do Flamengo. Acho que não tem como fugir muito disso aí não. Pelo jogo, pensando no saldo de gol. Depois a gente tem esse menino do Inter aqui, o Alan, também é uma boa também. Pode se sair bem aí na rodada. Mas os principais, acho que não tem muito o que fugir. É tanto o Bruno Rodrigues e o Léo. O Cruzeiro deve entrar focado em campo. Concentração máxima mesmo para tentar garantir logo esse título aí. E depois tentar aí, quem sabe, reverter a situação na Copa do Brasil. Chegando no meio campo vai ser difícil escalar o meio essa rodada, porque tem várias opções, essa é a verdade. Vai ser muito difícil mesmo. As duas principais, todo mundo sabe, é Ricardo Goulart e Everton Ribeiro. O jogo do título, não tem nem muito o que falar. O Cruzeiro franco favorito, jogando no Mineirão, então para mim se torna duas grandes peças aí. O outro jogo da rodada aí que a gente colocou como um favorito seria o Flamengo. A gente tem ali o Flamengo ali, a gente tem o Everton ali, tem o Cáceres que volta também. Só que esses jogadores do Flamengo aí não são tão confiáveis assim. A gente tem o Gabriel também, uma ótima opção, mas eles não são jogadores tão confiáveis assim. Acho que principal mesmo aí seria o Everton Ribeiro e o Ricardo Goulart. O Dodô do Atlético Mineiro também, aí o moleque vem vindo bem aí, vem jogando bem nos últimos jogos aí. Pode ser uma boa opção também para quem quer diferenciar da unanimidade. O Conca foi muito bem na última rodada aí, acabou recuperando, né?
da negativada que ele tinha dado na outra. Joga contra o Sport, o Conca é o homem da bola parada, é o cara da armação, pode ser uma boa opção também. Mas acho que tirando os do Cruzeiro, são os meias do Internacional. O problema é você acertar quem vai bem no Internacional. Eu acho que tanto o D'Alessandro quanto o Arangues, o Alex e o Williams para roubar a bola são ótimas opções para rodada. Assim como o Wagner do Fluminense, que volta de suspensão, também é uma boa. Tem os da Chapecoense. Tanto o Bruno Silva quanto o Camilo também são boas opções. A gente tem os meias do Corinthians, que é o Elias e o Renato Augusto. Também são boas opções. Então, para vocês verem aí que meio campo essa rodada aí tem bastante opção. É difícil acertar quem vai ser o cara que vai imitar. Essa é a grande verdade. A gente tem um outro meio campo aqui também, que eu passei por ele aqui, que acho que também é uma das grandes opções da rodada, que é o Alex, jogando em casa contra o Palmeiras. O Alex é o maestro do Curitiba e acho que tem tudo para se sair bem também, assim como o próprio Petros pelas roubadas de bola. Então, para vocês verem aí que tem bastante meia, vai ser difícil de escolher, essa é a verdade, vai ser difícil de escolher um meio campo. Eu apostaria mais aí, acho que no do Cruzeiro, acho que todo mundo vai estar com os dois, tanto o Ricardo Goulart quanto o Everton Ribeiro. E aí a terceira opção vai ser aquele negócio lá. Um vai ter o D'Alessandro, um vai ter o Alex, um vai ter o Arangues, um vai ter o Alex, mas eu acho que os dois principais, Ricardo Goulart e Everton Ribeiro. E na minha opinião eu completaria ou com o D'Alessandro ou com o Alex, que é os dois jogadores que batedor de pênalti, da bola parada aí. Seria para completar esse meio campo aí. Vamos passar para o ataque agora. Meio campo acho que tem bastante opção. Vai ser difícil montar time nessa rodada aí. Chegando no ataque, acho que não tem muito pra gente fugir. Marcelo Moreno, tanto ele quanto o William, acho que são as duas principais opções da rodada. Acho que 99% vai com eles. A gente tem o Leandro da Chapecoense também e o Thiago Luiz. Pelo jogo que tem em casa contra o Botafogo também se tornam boas opções. Uma outra opção aqui para fugir das unanimidades seria o Robinho, que sempre tem sorte para marcar gol em cima do São Paulo. Também pode ser uma opção para quem quer fugir das unanimidades. Mas eu acho que tem duas opções aqui que por enquanto não está confirmado aqui no Cartola, mas vai jogar, que é o Guerreiro. Esse também acho que tanto junto com o William como o Moreno se torna uma grande opção, uma grande unanimidade. Assim como o próprio Nixon do Flamengo, pelo jogo, pelo Criciúma, que a gente já falou aqui, também se torna uma grande opção. A gente tem outras opções aqui. O Giovani do Santos, que volta agora, vinha bem, vindo uma crescente, mas como ficou alguns jogos parados aí, complicado se apostar nele. Assim como o Alexandre Pato, voltando agora. O próprio Fred também é um jogador que quando ninguém dá nada pro Fred, quando ninguém lembra dele, ele vai lá e marca 2 gols. Mas acho que os principais da rodada, Marcelo Moreno, William, não tem como fugir muito disso aí. Eu colocaria o Guerreiro também, porque vem fazendo gols, tá numa boa fase, joga na arena e contra time grande assim, o Corinthians sempre joga bem. E aí uma quarta opção seria o Nixon do Flamengo. Técnico, acho que não tem muito que a gente fugir não. Acho que os dois principais técnicos para a rodada seria tanto o Marcelo Oliveira quanto o Vanderlei Luxemburgo. Uma terceira opção seria o Abel Braga. Acho que esses seriam os principais técnicos da rodada. E quem quisesse aí apostar num técnico um pouquinho mais barato seria o da Chapecoense, o Celso Rodrigues, pelo jogo que tem contra o Botafogo. Essa rodada aí tem, na verdade, são dois principais jogos aí, que é o Cruzeiro. Vamos torcer pro Cruzeiro conseguir essa vitória aí, né? E os jogadores possam mitar aí. E assim como o Flamengo, que pega um Criciúma totalmente desfigurado, sem técnico, sem jogador. E se o Flamengo não conseguir uns 3-4-0 aí, realmente vai ser surpresa. O Flamengo tem tudo para ganhar bem, vai estar no Castelão, lotado. Assim como o Cruzeiro jogando no Mineirão, onde o Cruzeiro já é muito forte. E depois de 2 vitórias fora de casa contra a Santos e contra a Grêmio, principalmente contra o Grêmio, que foi um jogo muito difícil. Acho que o Cruzeiro tem tudo para ganhar, fazer um grande jogo e confirmar o título aí. Esses seriam os dois principais jogos da rodada. Aí depois a gente tem grandes opções do Internacional, tem boas opções do time do Atlético, mesmo sendo reserva. Uma ou outra opção no Bahia. Sport Fluminense tem opção dos dois lados. Santos e São Paulo também.
tende a ser um clássico morno, porque acho que se o São Paulo tivesse brigando pelo título ainda entraria mais focado, mas depois desse jogo, dessa vitória do Cruzeiro aí, acho que o São Paulo deu uma desanimada e vai se poupar para a Sul-Americana. Figueirense e Vitória, um jogo difícil, equilibrado, é difícil de você apostar em alguém, assim como Corinthians e Grêmio. O Corinthians tem boas opções, tem o Gil na zaga, tem o Renato Augusto, o Elias no meio campo, o Guerreiro na frente. Do outro lado do Grêmio também tem Marcelo Groi, o Grêmio tem Zé Roberto, o Grêmio tem Barcos, Dudu, tem boas opções. Curitiba e Palmeiras, acho que Curitiba tem o Joel aí, o atacante que vem fazendo os gols, o Alex, o grande maestro, e a Chapecoense aí. Acho que essa rodada aí é uma rodada um pouco mais tranquila, né? Vamos torcer para as unanimidades aí representar nessa rodada aí, essa zica ir embora aí, porque tá difícil esse ano, tá complicado, tá chegando no final o campeonato aí. E torcer aí pra gente ter uma pontuação legal nessas 3 últimas rodadas aí, dar uma melhorada na colocação do Nacional também. A gente vai ficando por aqui, rapaziada. Diário do Cartola vai se despedindo, desejando uma boa sorte pra vocês, agradecendo todo mundo aí que tem visualizado os vídeos no canal, tem curtido aí. Se inscrevam no canal. E a tendência aqui do canal é só crescer. A tendência do canal ano que vem tá melhor ainda. Boa sorte, rapaziada. Fui, abraço.